Olá, muito boa noite a você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga. É sempre uma alegria e uma honra poder estar aqui junto com você, aqui no culto online da Primeira Igreja Batista em Parque União. Você deve ter notado, hoje nós estamos na modalidade online apenas. A nossa igreja decidiu, em razão do aumento do número de casos de pessoas com Covid-19 pela situação da nossa cidade, e porque nós entendemos que a sua saúde, a saúde da sua família é muito importante, e para honrar a Deus e glorificar a Deus cuidando de você e cuidando dos nossos irmãos, nós optamos por, nesse domingo, fazer o culto na modalidade online. Qualquer informação, qualquer alteração da realidade, nós vamos informar você através aqui do Facebook Live, do YouTube, das nossas redes sociais. Que Deus abençoe você. Eu quero convidar você a juntos louvarmos e adorarmos a Deus. Eu sei que a modalidade online é um pouco diferente da presencial, mas se você puder, concentre-se no culto. Pegue sua Bíblia. Na hora que cantarmos, cante conosco. Na hora que orarmos, ore conosco. Na hora da mensagem bíblica, engaje-se, abra sua Bíblia, concentre-se. E que Deus abençoe você. E que Deus abençoe a sua família. Agora, convido você a orarmos e depois vamos louvar a Deus juntos. Vamos orar. Senhor, meu Deus, amado Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de honrar e glorificar o Teu nome. Pedimos que este culto possa ser abençoador para todos aqueles que aqui estão nesse momento. E pedimos, Senhor, que o Senhor se manifeste poderosamente na vida de cada um. Ao Teu nome seja a glória, ao Teu nome seja a honra e ao Teu nome seja o louvor. Essa é a nossa oração pelo santo nome de Jesus. Amém. Vamos adorar juntos. Soberano e fiel.
Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Nós queremos te entregar tudo essa noite, Jesus. Receba a nossa adoração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. O seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo
que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem logo Jesus virá. A realidade é que todos nós estamos num momento muito diferente daquilo que nós planejávamos estar no final desse ano. Muitos são os nossos irmãos e amigos que estão passando por grandes dificuldades. Irmãos que estão com problemas de saúde. Irmãos que estão com problemas financeiros, emocionais, questões de relacionamento da família. Mas Deus nos dá a graça e a oportunidade de orarmos e pedirmos a Deus e clamarmos a Deus para que Ele intervenha nas nossas vidas, que Ele mude a realidade da nossa situação. Quero convidar você nesse momento a entregar a Deus o seu pedido, a sua dor, o seu sofrimento e pedir ao Senhor que Ele intervenha na sua vida e na vida da sua família. Queremos também nesse momento orar pelos enfermos. Em especial quero destacar aqui a família pastoral, o pastor Sérgio, a irmã Nara, a Vitória. A irmã Nara e a irmã Vitória estão com Covid, estão em tratamento. O pastor Sérgio com suspeitas de Covid, pedindo que o Senhor guarde a vida deles. Também a vida e a família do pastor Marcelo. O pastor Marcelo foi diagnosticado com Covid-19. E vamos orar pedindo a Deus que Ele traga a cura, traga o pleno restabelecimento deles e de todos aqueles que precisam. E quero orar também por você nesse momento. Se você puder, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, meu Deus amado Pai, nesse momento queremos pedir, Senhor, pela vida de cada pessoa que carece, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu poder, da Tua ação, da Tua misericórdia no Teu amor na vida de cada um. O Senhor sabe, Senhor, há irmãos nossos que estão passando por momentos muito difíceis. Tratamentos com quimioterapia, problemas emocionais, depressão, problemas familiares, crises das mais diversas ordens. Nós pedimos, Senhor, o Teu operar, o Teu agir, o Teu atuar na vida de cada um. Pedimos, Senhor, pelas famílias da nossa igreja, pedimos pelas famílias dos nossos amigos e amigas, para que o Senhor intervenha com graça e misericórdia. Pedimos, Senhor, também pela família pastoral, pelo pastor Sérgio, pela Nara, pela Vitória. Pedimos, Senhor, a cura, Senhor, para os Teus servos. Pedimos, Senhor, que os tratamentos, os medicamentos, tudo, Senhor, possa ocorrer de tal maneira que, mediante a Tua graça, a Tua misericórdia, nós possamos vê-los plenos, curados, Senhor, segundo a Tua vontade, a Tua misericórdia. Pedimos, Senhor, ainda pelo pastor Marcelo, pedimos pela família dele, pedimos o pleno restabelecimento. Pedimos ainda, Senhor, por todos aqueles na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, que estão, Senhor, com este vírus. Senhor, traz a cura, que as curvas de imunização subam mais e mais e que as curvas de contágio diminuam mais e mais, que as curvas de mortalidade caiam a zero. Pedimos, Senhor, que todos os procedimentos, todos os recursos, todos os tratamentos possam ser, Senhor, abertos para aquelas pessoas que precisam. O Senhor sabe que existem famílias que precisam, Senhor, de recursos que só o Senhor pode dar. Pedimos, tem misericórdia, Senhor, de nós. Misericórdia de cada um, de cada uma que aqui está orando nesse momento. O Senhor sabe a dor de cada um, as necessidades de cada um. Pedimos que o Senhor traga, Senhor, mediante a Tua vontade, o milagre, a cura, a restauração, a reconciliação.
para a honra e glória do teu nome, para a alegria e para a satisfação, para o testemunho de fé daqueles que estão orando nesse momento. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus guarde a sua casa e que Deus lhe dê um final de ano maravilhoso na presença dEle. Falando em final de ano, eu queria avisar a você que as programações de final de ano da nossa igreja serão na modalidade online. Tanto o culto de Natal quanto o culto de Ano Novo serão realizados na modalidade online para que você e a sua família possam estar juntos adorando a Deus, reunindo-se enquanto podemos adorar juntos pelo Facebook Live e pelo YouTube. Nós teremos o culto de Natal no dia 24 e 25. Você pode acessar o YouTube da igreja, o Facebook da igreja. Nós também vamos ter as informações nas redes sociais, você vai ter os links lá, para juntos celebrarmos o Natal. E no Ano Novo, no dia 31, nós vamos ter o culto de Ano Novo em gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guardado. Esse ano está terminando, mas nós estamos vivos. Esse ano está terminando e Deus tem sustentado a gente, apesar das circunstâncias. Então quero convidar você a estarmos juntos no dia 24, no dia 25 e no dia 31, louvando a Deus e adorando a Deus. Quero convidar você também a estar atento às redes sociais da igreja, no Facebook da igreja. Se você colocar lá PIBPU, você vai encontrar o link da igreja. No YouTube, PIBPU, você vai encontrar o canal da nossa igreja. No Instagram, PIBPU. Todas as informações que nós temos dos cultos, das nossas atividades, estão nas nossas redes sociais. Se conecte e compartilhe essa mensagem, o culto, as informações da igreja para outras pessoas. É importante que você saiba também que aos domingos, todos os domingos, a partir das 9 da manhã, a Escola de Formação Ministerial da nossa igreja disponibiliza um vídeo para que você possa aprender mais da Bíblia, estudar mais, se desenvolver. Então convido você a, todo domingo, a partir das 9 da manhã, entrar no YouTube da igreja e participar, estudar, avançar mais no seu crescimento cristão. Talvez você não possa no domingo de manhã, mas você pode durante a semana. Os vídeos estarão todos lá à sua disposição, as aulas anteriores, assim como também os cultos anteriores. Faça isso, participe, engaje-se e que esse possa ser um tempo importante de crescimento para você. Falando em crescimento, a gente fala em generosidade, porque à medida que a gente vai avançando na vida, a gente entende a necessidade de abençoar outras pessoas. E uma das formas que você pode fazer em crescimento a Deus é aumentar a sua generosidade perante Deus para o bem das pessoas. Você pode servir a Deus através dos seus dízimos e das suas ofertas, através da sua contribuição financeira. Você pode fazer isso através do depósito em conta da igreja. Você pode fazer isso vindo à igreja. Haverá pessoas que você pode colocar o seu dízimo, a sua oferta, e também você pode doar alimentos para pessoas que estão em necessidade. Você sabe, a nossa igreja, ao longo desse período da pandemia, conseguiu, pela graça de Deus, arrecadar mais de 7 toneladas de alimentos e dezenas de famílias foram abençoadas com os gêneros alimentícios que abençoaram e puseram comida na mesa dessas famílias. Eu quero convidar você a fazer isso. Se você puder, na hora de fazer a sua compra, compre 1 quilo a mais de arroz, 1 quilo a mais de feijão, 1 quilo a mais de açúcar, sal, óleo e traga para a igreja. Se você faz parte da nossa igreja, é membro da nossa igreja, está nas redes da nossa igreja, você sabe que a gente disponibiliza a lista dos alimentos que estão faltando mais naquele período. Se você puder, compre esses alimentos, coloque aqui na igreja, haverá alguém para que guardar o seu alimento, depois processá-los, organizá-los e distribuí-los para as pessoas em necessidade. Faça isso. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua generosidade. Para a honra e glória de Deus e para o bem daqueles que precisam. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você tiver uma, no livro de Provérbios, no capítulo de número 3. Provérbios, no capítulo de número 3, eu quero convidar você a abrir nesse momento. A realidade é que estamos vivendo momentos que não poucas vezes nós não sabemos o que fazer.
Na verdade, a gente às vezes não sabe o que fazer em um monte de momentos. Por isso, nós precisamos clamar a Deus por sabedoria, por graça de Deus, para que Ele possa nos abençoar e nos dar instrução, nos dar o caminho a seguir em meio ao mundo confuso que nós vivemos, em meio às realidades complicadas, em meio aos bons momentos da vida e também aos momentos difíceis. Sabedoria. Sabedoria em confiar que Deus tem o melhor para nós. E sabedoria em viver segundo aquilo que Deus deseja. É sobre isso que eu gostaria de falar com você. Eu queria convidar você a, se você tiver uma Bíblia, a abrir no texto de Provérbios. Nós vamos ler a partir do capítulo 3, o verso 1. Eu lerei, por favor, se você puder, acompanhe. Diz assim o texto, Provérbios 3. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus, dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis, e nada do que você possa desejar se compara a ela. Esse é o texto. Que Deus abençoe a palavra dele. Vamos orar? Senhor, tua palavra foi lida, que ela possa ser explicada e aplicada no coração de cada um que necessita, para honra e glória do teu santo nome. Essa é a nossa oração, pelo teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. O livro de Provérbios é um dos mais interessantes livros da Bíblia. Está no Antigo Testamento e ele foi escrito com o propósito de instruir aqueles que seriam os líderes da nação, aqueles que seriam os que dirigiriam o destino e o futuro do povo de Israel. O livro de Provérbios foi escrito de tal forma que, tendo o Senhor como base, tendo Deus como base, nós poderíamos tomar as melhores decisões e viver da melhor maneira possível. O livro de Provérbios ele é dividido da seguinte forma. Os 9 primeiros capítulos são um apelo que um pai faz a um filho para que ele se apegue à sabedoria, para que ele escolha viver e seguir uma vida pautada na sabedoria a Deus. Depois, do capítulo 10 até o capítulo 29, você tem os provérbios propriamente ditos. Provérbios que falam sobre a importância de ter uma vida pura, de não entrar num caminho de imoralidade sexual, de ser um caminho onde a preguiça não esteja presente, um caminho onde a gente aprenda a usar a nossa língua para abençoar as pessoas e não para amaldiçoar as pessoas. Que nós possamos aprender a ter paciência, que nós exercitemos o nosso caráter. Depois, no capítulo 30, nós temos a figura de um homem, Agur, que representa aquele que é inexperiente, aquela pessoa que não sabe o que fazer, mas que, uma vez que se torna humilde e aprende, torna-se entendedor da sabedoria e passa a viver de forma sábia. E no capítulo 31, nós temos a figura da personificação da sabedoria, a mulher virtuosa. A ideia é a busca da sabedoria. A sabedoria é representada como se fosse uma figura feminina, e no capítulo 31 de Provérbios você tem como seria essa figura feminina agindo, cheia de sabedoria, no dia a dia.
E assim o livro de Provérbios tem como esse objetivo instruir a homens e a mulheres a viverem uma vida sábia diante de Deus. E um capítulo belíssimo do livro de Provérbios é o de número 3. Porque ele começa com um apelo e ele oferece 3 conselhos, 3 apelos, na verdade, para que eu e você possamos viver uma vida mais sábia. Uma vida que saiba lidar com todas as complexidades que a vida nos traz. Então ele começa com um apelo no verso de número 1. Ele vai dizer assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Veja, note isso. Ele começa com um apelo dizendo: meu filho. A ideia aqui não é de alguém que está dando uma ordem para que você faça. É um pai que quer o melhor para o seu filho. E porque quer o melhor para o seu filho, quer que ele não entre por caminhos que levarão ele à destruição. E diz: meu filho, guarda os meus mandamentos. A ideia é, tem um pai que se preocupa, que ama, que se importa com o seu filho, com aquele que viu nascer. E ele não quer que aquele filho caminhe por caminhos de morte. E ele diz: meu filho, guarda os mandamentos do Senhor. Guarde os mandamentos que eu estou lhe entregando, pois eles irão prolongar a sua vida. Pois eles irão trazer a você fidelidade, amor. Os frutos pelo qual você vai plantar na sua vida serão frutos bons. E mesmo que você passe por dificuldades, essas dificuldades não derrubarão você. O apelo que Deus faz a você e a mim hoje é para que nós possamos ser como esse filho, que é chamado a ouvir a voz de Deus e a buscarmos em viver em sabedoria, a sabedoria de Deus nas nossas vidas. E ele continua, e ele diz assim: olha, que o amor e a fidelidade jamais abandonem você. Prenda ao redor do seu pescoço, escreva na tábua do seu coração. Então você verá o favor de Deus, dos homens, e terá boa reputação. O que o texto está dizendo é: olha, aquilo que Deus tem lhe ensinado, aquilo que os seus pais têm lhe ensinado, aquilo que os seus professores têm lhe ensinado, guarda no seu coração. Guarda no seu coração, porque aquilo vai trazer a você uma vida mais próxima de Deus. Uma vida com melhor relacionamento com os homens. Uma vida que sabe lidar melhor com a realidade. Então, o texto continua com 3 aplicações, com 3 apelos para você e para mim, para que a gente possa viver uma vida mais sábia no mundo que nós temos. O primeiro apelo está no verso de número 5. Ele vai dizer assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. O primeiro apelo que esse pai faz para o filho e que Deus, através de sua palavra, faz a nós hoje é: não confie em você. Confie no Senhor. Nós vivemos numa cultura que diz para nós que nós sabemos o que é melhor para nós o tempo todo. Faça o que o seu coração mandar. Siga aquilo que você sente. Não se importe com a opinião dos outros. Faça o que lhe der na telha. Nada disso é a proposta de Deus para nós. Porque Deus nos entende muito mais do que nós mesmos nos entendemos. Deus sabe que o nosso coração é enganoso. Deus sabe que muitas vezes nós desejamos aquilo que não vai nos levar a um bom caminho. Deus sabe que muitas vezes as nossas emoções nos traem e nos levam a pensamentos e desejos e vontades que irão destruir a nossa vida. Então, quando o autor do texto, esse pai fala para o filho, ele diz: confie no Senhor de todo o coração e não no seu próprio entendimento. Porque nós temos a tendência de confiarmos em nós mesmos, de achar que nós sabemos o que é melhor para nós. Porque eu estudei, porque eu fiz isso, porque eu faço aquilo, porque eu tenho essa ou a outra característica. E o texto está dizendo: não, não faça isso.
Existe um caminho de vida que é o caminho de vida onde eu rejeito a Deus, onde eu digo, Deus, eu não preciso de você, eu me viro, eu me basto. Existe o outro caminho, que reconhece que a gente não dá conta da vida e que a gente precisa de Deus. E é importante notar isso, ele fala, confie no Senhor e no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. A ideia é que uma das maneiras que a gente observa se confiamos ou não no Senhor é como nós enxergamos Deus na nossa vida, em cada detalhe da nossa vida, nos caminhos da nossa vida. Porque nós, todos nós, cristãos ou não cristãos, temos a tendência de, em algum momento, lembrarmos de Deus. O problema é que muitas vezes nós lembramos de Deus apenas quando as coisas não vão bem, apenas quando há dificuldade. Mas não poucas vezes nós não lembramos de Deus ao longo de toda a jornada anterior. A ideia é que nós precisamos entender que todas as dinâmicas da nossa vida, a forma como nós nos compramos, relacionamos, lidamos com finanças, lidamos com saúde, lidamos com parceiros românticos, lidamos com pais, com filhos, lidamos com as nossas emoções, lidamos com os problemas que nos cercam, tudo isso precisa que nós olhemos para Deus e vejamos a ação de Deus nessas coisas. A nossa tendência é que em algumas coisas nós acabemos por deixar Deus tomar as decisões. Mas em várias áreas da vida, ou em algumas áreas da vida, nós acabamos dizendo, não, isso aqui eu cuido. Não, da questão dos meus relacionamentos, cuido eu. Não, da questão das finanças, eu sei o que é melhor para mim. Não, na questão da maneira como eu lido com as minhas emoções, com o meu desejo, com a minha carência, com a minha raiva, eu sei como me virar. E o que o autor está dizendo, não faça isso. Entregue para Deus toda a sua vida e confie que Ele sabe o que faz. Porque Ele vai dizer no verso de número 7, não seja sábio aos seus próprios olhos. Uma das primeiras diagnósticos de que você está num bom caminho é reconhecer que você precisa avançar e melhorar mais. E um dos primeiros estágios de que as coisas não estão caminhando bem é você acha que dá conta sempre. Você já viu aquele filho adolescente? Que a mãe fala e ele que responde assim, tá bom mãe, tá bom mãe, tá bom, já sei. Aí bufa, faz aquela cara de tá cansado. Normalmente, o que nós associamos isso? Imaturidade. Porque ao longo do tempo, esse adolescente vai reconhecendo que ele não sabe de tudo. Ele vai reconhecendo que ele não tem todo o poder. Ele vai reconhecendo que a vida não é tão simples como ele acha que é. Mas você sabe que talvez existam adolescentes de 35, 40, 50, 60, 70 anos de idade. Que não reconhecem que precisam de Deus. Que não reconhecem que precisam dos outros. Que não reconhecem que precisam entregar a Deus a sua vida. E por que isso é importante? Porque precisamos confiar em Deus em todas as questões. Porque não poucas vezes nós temos um mundo ao nosso redor que diz que Deus é um estraga-prazeres. Há dentro de nós uma certa suspeita, dizendo, não, se eu entregar a Deus essa situação, então eu vou ter algum problema, ou então vai acontecer alguma coisa. Essa é a ideia que o mundo, que Satanás, que a nossa tendência pecaminosa faz, de achar que se Deus puser a mão na nossa vida, as coisas não vão ficar do nosso jeito. Talvez não fiquem do nosso jeito, mas ficarão de uma forma muito melhor. Porque tudo aquilo que a palavra de Deus diz é para o nosso bem. Quando a Bíblia diz que alguma coisa é pecado, é porque aquela coisa destrói você. Quando a Bíblia diz que uma determinada prática, que uma determinada situação é pecado, é porque se você entrar naquele caminho, haverá morte, haverá dor, haverá destruição para você e para a sua família. Para você e para as suas gerações. Então, o primeiro apelo do autor, desse pai para esse filho e de Deus para nós é: confie no Senhor e não no seu próprio entendimento. Porque veja, você pode ter vários cursos superiores,
Mas na hora de um relacionamento, às vezes todo aquele seu conhecimento não ajuda. Você pode ter todas as riquezas do mundo, mas isso não traz saúde. Pode trazer o hospital, pode trazer o médico, pode trazer o melhor atendimento, mas não traz a saúde. Você pode ter as melhores condições, os melhores amigos, a melhor rede de contatos, mas isso não resolve a dor da alma. Deus sabe o que faz. Por isso, primeiro apelo, confie no Senhor e não no seu próprio entendimento. O segundo apelo que o autor de Provérbios faz para o seu filho e que Deus faz para nós através da sua palavra está no verso de número 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. A ideia aqui é que eu e você temos recursos. Mesmo aquele que não tem muitos recursos financeiros está vivo. Tem saúde, tem inteligência, tem contatos, tem a possibilidade de viver. E Deus está dizendo, entregue a sua vida para Deus. Entregue os seus recursos, entregue os seus bens para Deus. Honre ao Senhor. Honre ao Senhor e viva uma vida de generosidade. Honre ao Senhor e reconheça que sem Ele, você não teria o que tem. Sem o apoio de outras pessoas, você não teria o que tem. Sem as oportunidades que você recebeu de Deus e daqueles que te amam e de pessoas que se importam com você, você não teria o que tem. Nossa tendência, ao longo do tempo, quando nós não reconhecemos a Deus, quando nós não honramos ao Senhor, é passarmos a viver uma vida ingrata. Uma vida que sempre olha para o que falta e não para aquilo que temos. Ou nós olharmos para as nossas conquistas e achar que elas são apenas mérito nosso. Pois é, mas você conseguiu uma oportunidade de emprego boa? Foi porque Deus foi bom com você. E Deus lhe permitiu estar nessa empresa. E sim, você é chamado a trabalhar muito, você é chamado a agir bem, mas foi Deus que abriu essa porta de emprego. Porque não há dúvida disso. Há muita gente mais capacitada do que você, que faria um trabalho muito melhor do que você e que não está nessa vaga que você está. Percebe? Essa não é uma pregação, esse não é um discurso para lhe fazer culpado. Não estou dizendo que você soube ou não aproveitar as oportunidades. O que eu estou dizendo é que todas essas oportunidades que você teve vieram de Deus. Quer você reconheça ou não. E Ele está dizendo, reconheça, honre ao Senhor. Honre ao Senhor com seus recursos financeiros. Honre ao Senhor com seus recursos intelectuais. Honre ao Senhor dando oportunidades a outras pessoas. Porque isso foi aquilo que Deus deu para você por pura graça e por pura misericórdia. E sim, você trabalhou, sim, você estudou, sim, você é chamado a trabalhar, sim, você é chamado a estudar. Mas tudo isso é como o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15:10. Sou o que sou, porque pela graça de Deus eu estou. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Ou seja, e por causa disso eu trabalhei. Porque eu confio que Deus está comigo, eu trabalho. Porque eu confio que Deus está comigo, eu avanço no meu relacionamento. Porque eu confio que Deus está comigo, eu vou trabalhar para o meu casamento avançar mais e mais. Porque eu confio que Deus está conosco, eu vou servir a Deus, servir aos meus irmãos, honrar a Deus com os meus recursos. Esse é o apelo que Deus faz para você. Porque quando você tem esse entendimento, você passa a viver uma vida de contentamento. A ideia é, você entende que aquilo que você tem, Deus está com você. E o terceiro apelo que o pai faz ao filho, que a mãe faz ao filho no texto, e que Deus faz a nós é, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. A realidade é que Deus nos ama. E porque Deus nos ama, e especialmente se você é um cristão e você reconhece que Jesus é o único e suficiente Salvador, que Ele de fato é o seu Senhor,
Então você tem dono, porque crente tem dono. E por causa disso, e porque Deus te ama, Deus olha para você e vê aquilo pelo qual Ele te chamou. Mas vê também o seu comportamento. Vê também como você tem levado a vida. E não poucas vezes Deus faz com que determinadas coisas aconteçam com você, com a sua casa, com o objetivo de levar você mais próximo a Ele. A ideia é que, porque Deus te ama, Ele sabe que você pode viver uma vida diferente. Porque Deus se importa com você, você pode viver uma vida diferente. Deus te ama muito, Deus te ama demais para deixar você do jeito que está. Por isso Ele faz a disciplina nas nossas vidas. Como é que Ele nos disciplina? De diversas formas. Ele nos disciplina através da sua palavra. Ele nos disciplina permitindo que determinadas situações ocorram na nossa vida para que o nosso caráter seja refinado. Ele permite que nós colhamos os frutos do nosso pecado. Ele permite que a gente entenda que o caminho que a gente está escolhendo vai trazer dor. Ele permite muitas vezes que a gente experimente dessa dor de forma mais ampla. Pense, por exemplo, em alguém que está escolhendo viver uma vida de imoralidade. Moralidade sexual, por exemplo. É o cara casado que tem Tinder. Esse homem está desonrando a Deus. Esse homem está desonrando o casamento. Esse homem está desonrando a família dele. Esse homem está desonrando a mulher dele. E porque Deus ama esse homem, e porque esse é um caminho de morte, é um caminho de destruição, Deus vai intervir para que esta pessoa possa arrepender-se dos seus pecados, mudar a sua direção de vida. Mas caso contrário, Deus irá permitir que ele colha o fruto amargo do seu pecado. Isso é importante porque quando essas questões ocorrem na nossa vida, nós corremos o risco de acharmos que Deus está contra nós. De que Deus de alguma maneira não gosta de nós, ou que Deus de alguma maneira está nos sendo desrespeitoso conosco, ou nós nos sentimos injustiçados. A verdade é que Deus faz isso porque Ele nos ama. Porque Ele sabe que esse caminho que você está seguindo, se esse for um caminho de morte, se for um caminho de violência, de corrupção, de desrespeito, é um caminho que vai trazer morte a você, vai trazer sofrimento à sua família, vai levar você a um caminho que não é bom. Então Deus disciplina, Deus permite que determinadas circunstâncias ocorram. Deus permite que você colha os frutos das suas más decisões. E quando isso acontecer, e olha que interessante esse pai dizendo, meu filho, olha, eu adoraria que você não errasse, mas eu sei que você vai errar, e se você errar, lembre-se, Deus vai disciplinar, e quando Ele disciplinar, não se decepcione com Ele, porque Ele faz isso porque Ele te ama. O Senhor guarda a sua vida. E qual é o resultado daquele que, em coração humilde, faz isso? Confia no Senhor, honra a Deus com a sua vida e os seus recursos e aceita a disciplina de Deus, aceita o caminho do Senhor, entra no caminho de obediência ao Senhor. O texto vai dizer, verso 13, esse homem acha sabedoria, acha o entendimento, e esse entendimento traz riqueza para a vida dele. O texto vai dizer, verso 14, a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Então, como é que a gente aplica rapidamente esse texto na sua vida hoje, agora? Bom, primeiro, veja os princípios, confie no Senhor, honre ao Senhor, entenda a disciplina. Então, faça uma análise da sua vida. Como é que ela anda? O que você tem feito que honra a Deus e aquilo que não honra a Deus? Segundo lugar, permita-se ser moldado pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos guarda, que nos sustenta, que nos guia, que nos orienta. Como a Bíblia vai dizer, ela é um espelho que mostra a nossa realidade. Ela nos lê, ela mostra
as nossas intenções, ela revela aquilo que muitas vezes nós mesmos não enxergamos. Confie no Senhor e renda-se a Ele. Oferte-se a Ele. E quando você faz isso, você encontra a sabedoria de Deus. E como é que você olha claramente para a sabedoria de Deus? Por que você deve olhar para a sabedoria de Deus? Por causa de Jesus. A Bíblia vai dizer, Colossenses capítulo 2, verso 3 a 9, que em Jesus habita-se a plenitude da sabedoria. Se você quer um modelo do que é uma vida sábia, você encontra em Jesus. Você quer aprender a relacionar-se? Jesus é o nosso exemplo. Mas Ele não é apenas o nosso exemplo, Ele é aquele que nos deu força, que nos dá sabedoria, que nos dá graça e nos dá o poder para podermos viver de forma sábia. E mais do que isso, Jesus morre na cruz pelos nossos pecados e ao fazer isso, nós podemos olhar a Deus pelo sangue de Cristo, justificados por Jesus. Isso é, nós olhamos para Deus sabendo que o nosso pecado foi perdoado, que o nosso erro foi perdoado. E por isso nós temos condições de viver de uma maneira diferente. Então Ele nos dá força, Ele nos dá os recursos, Ele nos dá a certeza de que podemos confiar nele, que podemos honrar a Ele e que podemos viver de forma a nos submetermos a Ele. Que Deus abençoe você. Que Deus ajude você a viver de forma sábia. E nesses meses que se aproximam, nesses dias que se aproximam para o próximo ano, que esse ano que vem possa ser marcado por uma vida de sabedoria e que você possa colher os bons frutos da sabedoria, do temor do Senhor, de uma vida plena nele, para a honra e glória do nome de Jesus e para o seu bem e para o bem da sua família. Quero convidar você a orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem. Que o Senhor abençoe e aplique na vida de cada um que precisa ouvir essa mensagem. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família.